Hoje, em 9 minutos, uma conversa com um dos mais conceituados profissionais de saúde do Espírito Santo a respeito de uma situação que envolve diretamente, que ameaça no cotidiano a nossa integridade física, a nossa saúde. Eu vou conversar com o pneumologista Marcos Santos. Doutor Marcos, nós trouxemos o senhor aqui para repercutir junto com o senhor uma notícia ainda recente, foi divulgada há cerca de umas 3 semanas, um objeto já de alguns artigos, dados de um instituto especialista que foram, de uma certa maneira, endossados pela Organização Mundial de Saúde a respeito do fato de que quem vive em cidades poluídas, na verdade, corre tantos riscos de saúde quanto quem cultiva o tabagismo. Quero saber o que é alarme nisso, o que é alarido, o que é sobressalto desnecessário, o que tem de fundamento nisso? Exatamente. A gente sabe que a poluição, ela realmente aumenta a incidência de doenças, principalmente doenças respiratórias, né? Apesar de ser muito pouco divulgado, por exemplo, que também ela agrava condições cardiológicas pré-existentes. Então, como, por exemplo, os pacientes que têm doenças coronarianas, doenças isquêmicas, né, doenças vasculares isquêmicas, eles são altamente agravados pelos estados de poluição. E, certamente, a poluição, hoje, cada vez mais, tem surgido trabalhos recentes, né, que mostram que a poluição, ela aumenta a doença, então ela aumenta a morbidade, aumenta a incidência de doença, aumenta o índice de hospitalização das pessoas e aumenta a mortalidade por causas respiratórias e coronarianas. Quer dizer que a pessoa, por exemplo, ela se abstém de fumar por uma questão de preservação à saúde, mas ela não está imune ao fato de morar numa cidade poluída, como Vitória, por exemplo. Perfeito. Eu acho que, à medida que aumenta a nossa poluição da cidade, principalmente por causa da nossa aumento de poluentes, principalmente veiculares, então nós vamos tendo assim um aumento dessas doenças e, logicamente, que isso incide na morbidade e na mortalidade da população. E nós temos visto que, na realidade, tem aumentado muito os índices de poluição das nossas cidades. E Vitória é uma cidade que, pela sua própria característica, está se tornando cada vez mais poluída. Isso é perceptível no seu consultório, doutor Marcos? Perfeitamente. Quando eu comecei a fazer pneumologia, na realidade, nós não tínhamos essas doenças respiratórias. Na realidade, a minha geração toda era de tisiologistas. Tuberculose. Era tuberculose, era grande época. Eu entrei na epidemia quase da tuberculose, há 40 anos atrás. E a tuberculose matava. E meus colegas até me diziam assim: Marcos Santos, provavelmente você vai morrer de fome, porque a tuberculose está acabando, você vai tratar o quê? O que eles não previam era que a cidade ia se transformar numa cidade extremamente poluída. E com isso iam aparecer outras doenças respiratórias. Então, asma, doença pulmonar obstrutiva, rinite, sinusite, e uma porção de doenças que incidem no aparelho respiratório hoje, de pessoas que não tinham, que eram particularmente saudáveis. E o senhor falou a respeito da poluição veicular, da frota de veículos. Nós temos uma poluição produzida por uma frota de veículo que já não cabe, inclusive, dentro da cidade, né? É impressionante. A quantidade de... Se você pensar que nós temos uma estrutura urbana e viária desenhada há 50, 60 anos atrás, com alguns acréscimos, e tem uma frota que está crescendo no mínimo a 10% ao ano, é fácil de perceber que não cabe dentro da cidade. Mas nós temos ela, então, como um grande agente patogênico. Então, temos atividade industrial que perversamente é localizada na direção do nosso vento nordeste, né? Nós estamos cercados, né, doutor Marcos? Hein? Parar de respirar? O que você recomenda? A gente para de respirar? Isso é a decisão assim, mais improvável, né? Porque, na realidade, é o seguinte, você falou duas coisas muito interessantes. Primeiro que Vitória já estava aqui quando foi implantado esse parque industrial em cima da cidade. E não sei porquê, na direção do vento. Quer dizer, a poluição é toda carreada para dentro da cidade. E isso aumentou muito a nossa poluição, né? Tanto particulada quanto de CO2, de gás sulfídrico, de NO2, de óxido nitroso. E aí,
paralelamente a isso, começou a aumentar o número de veículos, principalmente nos últimos 5 anos, né? A nossa frota só foi duplicando, as nossas ruas estreitas, né? E uma quantidade imensa de veículos dentro da cidade e, logicamente, que aumentou muito a poluição veicular. E, principalmente também, o combustível que nós usamos aqui ainda no Brasil é um combustível muito ruim. Então, nós estamos usando óleo diesel S500, que em nenhum lugar do mundo civilizado se usa mais, e emite uma quantidade imensa de poluentes, de partículas desses combustíveis fósseis, principalmente o óxido nitroso e o gás sulfídrico. Eu quero chamar a atenção que todo mundo fica se prendendo na chamada poluição particulada, né, que é o que a gente vê. É o pó, você vê o pó. Essa poluição particulada, principalmente aquela que tem o diâmetro de 10 micras, que é o chamado PM10, e abaixo disso, ela realmente provoca doença respiratória. Mas nós temos o óxido nitroso, o NO2 e o gás sulfídrico, que são derivados da queima desses combustíveis fósseis, que eles não têm odor, eles não têm cheiro, não são visíveis e são insípidos, não têm gosto. Quer dizer, ninguém os vê e eles estão aí na atmosfera. E a poluição deles provoca mais doença do que a poluição particulada. E de uma forma mais aguda, de uma forma mais grave. De formas, então, que a gente tem que prestar atenção nessas duas coisas. E, certamente, com o aumento de veículos, esta poluição tem aumentado exponencialmente. Doutor Marcos, então é o seguinte, o quadro de terror está armado. A gente quer saber o seguinte, primeiro, nós temos indicadores de monitoramento confiáveis? Nós, pelo menos, sabemos os níveis de poluição que nós estamos respirando? Olha, eu fiz um levantamento, até existe um trabalho aqui do Espírito Santo, da UFES, que foi publicado, acho que em 2010. E esse trabalho fez um levantamento dos índices de poluição entre 2004 a 2009. E isso mostrou claramente, porque eles conseguiram, em Vitória tem várias estações de coleta desses dados, né? Não sei hoje como é que estão funcionando, mas naquela época estavam funcionando e eles coletaram esses dados, e que mostrou que havia um crescimento, não era assim muito grande, mas havia um crescimento desses índices de poluição, tanto da particulada quanto do NO2 e do gás sulfídrico, do SO2, que estava sendo medido. De formas que a cidade tem condições de ter essas estações de medição, não é? E fazer um monitoramento diário. E nesse monitoramento que eles levantaram, eu observei o seguinte, que muitos dias a nossa poluição estava bem maior do que a poluição preconizada até pelo órgão de controle nacional, né? E sendo que a nossa poluição dos órgãos nacionais são 2 vezes as que é preconizada pela Organização Mundial de Saúde. Então, nós estamos com níveis muito acima dos níveis preconizados pela Organização Mundial de Saúde. Ou os pulmões dos capixabas são insuspeitamente resistentes, a gente não sabia, né? Perfeito. Agora, doutor Marcos, bom, a situação está colocada, o que fazer? Nós temos 2 dimensões de ação. Nós temos no plano individual, enquanto pessoas, o que eu posso fazer no sentido de ter uma prática de vida que me assegure minha saúde, e do ponto de vista dos gestores, né, das pessoas que cuidam da saúde pública, que cuidam da gestão pública, o que compete à coletividade fazer? Exato. Eu acho que, levantado o problema, eu acho que se impõe alguma solução. E, logicamente, que nessa solução, a sociedade tem não só que opinar, mas também tem que participar. Eu acho que essa solução depende muito mais da participação do cidadão do que da opinião, do que você ficar opinando, ficar protestando e você não participa, não é? Então, o próprio cidadão, ele deve criar uma consciência e procurar praticar mais, por exemplo, um transporte mais saudável, um transporte limpo, um transporte não poluente. Né? Discutimos a questão da bicicleta, da criação de ciclovias e do próprio estímulo da população em usar a bicicleta. Não é? Porque se isso se transformar em um hábito, logicamente que todos vão respeitar e nós vamos ter que criar esse respeito pelo ciclista e pelo indivíduo que está andando num transporte mais frágil naturalmente. Em segundo lugar, eu sempre questiono também a qualidade do nosso combustível. Não é? A prefeitura, por exemplo, podia monitorar a emissão de poluentes
pelos carros, pela a descarga dos carros a diesel e dos próprios carros a gasolina, porque a nossa gasolina também é de péssimo padrão, né? Tem um alto grau de poluentes que já não se usam mais nos países do primeiro mundo. E ver se os catalisadores estão corretos, se não for trocado os canos de descarga, se os canos de descarga são efetivos, etc, etc. Então, isso tem tudo isso a ver e de se ver. E eu acho que isso já ia melhorar bastante a condição nossa de poluição ambiental. Trabalhar o combustível, fiscalizar a qualidade do combustível, buscar um transporte mais verde, mais sustentável, menos poluente, né? E, bem, um acompanhamento mais rigoroso da Prefeitura no que diz respeito à observância dos limites de poluição, né? Mas e pessoalmente, doutor Marcos, o que pode fazer? Não tem algo que a gente possa se blindar minimamente com relação a isso? Exato. Agora, do ponto de vista de pessoa, quer dizer, você procurar hábitos de vida saudável, naturalmente você está se protegendo contra essa agressão. Porque, logicamente, que essa agressão te provoca um estado inflamatório no organismo. Então, quais são as atitudes que você pode tomar que você cria uma condição de, como se fosse um anti-inflamatório, vamos dizer, natural? São hábitos de vida saudáveis. Então, se alimentar, comer muita verdura, procurar tomar bastante líquido, água, procurar fazer exercícios aeróbicos todo dia, caminhar. O próprio andar de bicicleta já é um exercício aeróbico muito saudável, né? Você usa um transporte não poluente e aproveita para praticar um pouco de exercício, que é muito importante. E também temos as vacinações, né? Principalmente na infância, as vacinações infantis, e os indivíduos acima de 65 anos também devem tomar vacina antigripal, a antipneumocócica. Isso aí tudo vai ajudar a melhorar a imunidade e o indivíduo suportar, principalmente esse período de transição, né? Porque ninguém, como um passe de mágica, vai tirar a poluição da cidade de hoje para amanhã. Isso são coisas que vão se fazendo, vai se conscientizando a população e demora um pouco. Mas interessante que você mencionou a questão da bicicleta. Há 15 anos se arrasta o discurso, agora mais nos últimos 5 anos começou -se a fazer. Fez-se aqui uma ciclovia mais por modismo do que propriamente pela consciência de que bicicleta é veículo, meio de transporte, não equipamento de lazer, né? Como as grandes cidades do mundo fazem. Vitória é totalmente plana, exceto algumas pequenas elevações aqui, totalmente apta à adoção do uso da bicicleta, que é um meio de transporte que numa distância de 10 quilômetros ela cobre perfeitamente qualquer deslocamento, ainda nos traz a vantagem da atividade aeróbica compulsória, né? A pessoa vai se deslocar meia hora que seja por dia, de manhã e meia hora que seja tarde, no deslocamento casa-trabalho, ela já está cumprindo uma cota de exercício aeróbico, né? Perfeito. A bicicleta é um veículo de transporte limpo, né? E saudável. Ela une o útil ao agradável. Ela é limpa e é saudável. Né? Eu tive em Amsterdã agora, recentemente, e observei que as pessoas vão trabalhar normalmente de paletó e gravata de bicicleta. E as bicicletas não são estilizadas não, são aquelas bicicletas pretas, Monarch, aquelas bicicletas antigas, não tem marcha nem nada, e eles vão tranquilamente, as senhoras de salto alto, com as suas bolsas, com as suas joias, com as suas pulseiras, maquiadas e tal, e andando calmamente, né, nas ciclovias pela cidade. Eu acho que isso seria uma coisa muito, muito importante, que nós desenvolvêssemos esses hábitos aqui. Doutor Marcos, muito grato pela sua presença aqui no 9 Minutos. Obrigado a você por ter me dado essa oportunidade e o prazer da sua companhia. Não, o prazer é nosso ter o senhor aqui nos ajudando a oferecer esse esclarecimento. Em 9 minutos a gente contou com esse profissional que é um dos mais conceituados na sua especialidade aqui no estado, o pneumologista Marcos Santos. Até já. Sou passageiro.